GoCast no ar. E hoje o episódio vai ser diferente, hein? Tô avisando. Sabe com quem vamos falar? Ele é graduado em Administração de Empresas e em Tecnologia da Informação. Empresário há quase 40 anos, formado em Planejamento Estratégico, com ênfase em Balance Scorecard e certificação pelo IBGC em Melhores Práticas de Governança Corporativa. Foi vice-presidente de Marketing e Mídia do Internacional e é sócio benemérito da Sociedade Esportiva do Gama de Brasília. Tô falando dele, Luiz Henrique Nunes, presidente da GoManage. Hoje o GoCast num formato diferente, você vai entender por quê. Eu sou a jornalista Duda Estrebe e está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Estamos também nas principais plataformas de áudio. Hoje, então, comigo, Norton Capel, jornalista. Hoje nós temos uma missão e tanto, Norton Capel, e a direção é do José Pedro Villa-Lobos. Time completo, e deixa eu dar as boas-vindas hoje ao Luiz Henrique, que mudou de lugar, né, Norton? Hoje ele é o nosso convidado. Isso porque... Mudou de lugar, mudou de lugar. E quando alguém muda de lugar, tem que ser destacado, né? Então, justo o destaque que tu desse a presença do Luiz Henrique como convidado do GoCast. Exatamente, né? Isso porque, você sabe, a gente vem falando aí da Confut, que essa semana vai reunir grandes nomes do mercado, da indústria do futebol. O Luiz Henrique vai representar a GoManage, vai ser um dos speakers, mais de 100 speakers estarão lá compartilhando conteúdo, o Luiz Henrique também. Então, a gente achou legal levantar a bola hoje para ele aqui, para saber qual a expectativa do Luiz, o que ele espera desse evento. Como é que você está vendo isso aí? Bem-vindo ao nosso GoCast, Luiz. É da casa já, né? Ainda bem que eu sou da casa, né? Eu tô acostumado a brincar que eu sou aqui o estagiário no meio de 3 renomados jornalistas. Arrumei uma maneira de deixar de ser estagiário, passei a ser convidado. Pronto, tá resolvida a minha questão do estágio, então. Muito legal. Legal, né? Troquei de posição. Não troquei de lugar, estou aqui na mesma imagem, mas troquei de posição para a gente falar, né, sobre um evento que se aproxima já semana que vem, importante, né? Um evento que reúne clubes, empresários, né, confederações aí de toda a América do Sul. E tem muita coisa, né, nesse evento para a gente discutir, falar, aprender, né, expor, né? Então vai ser bem legal, a expectativa é bem grande. Que legal, a gente sabe, né, que cada um vai ter 45 minutos para dar o seu recado, né? E eu queria saber o que tu vai levar da GoManage, dessa tua experiência, Luiz. Eu fiz uma abertura ali falando da tua trajetória, né? E uma das coisas mais legais, eu acho, que as pessoas ficam muito ligadas, é a questão da experiência dentro de um clube de futebol, porque é uma escola, né? É uma escola. E você conseguiu unir duas coisas muito interessantes, que é a empresa, a gestão da empresa com o futebol. Duas coisas assim que não tem como ficar longe, né, Luiz? Legal, bem colocado isso, porque tem uma coisa que tu já deve ter escutado eu dizer, né? E eu já disse para várias pessoas, né? Já que a gente vai ter a oportunidade, né? Você estará lá junto comigo de participar de uma palestra, e o mais legal de uma palestra é quando a gente fala sobre alguma coisa que a nossa vida, que a nossa experiência, né? Que a nossa vivência nos deu o direito de falar, né? Não é uma coisa que está se trazendo, que não se domina. O que vai se levar a Confut é a soma de quase 20 anos de experiência como conselheiro e dirigente de um clube e de quase 40 anos como empresário, né, com uma empresa na área de tecnologia, com a GoManage na área de gestão de esportes, e trazer exatamente isso, porque o que a GoManage mais defende, né, e o que eu, Luiz Henrique, pessoalmente, mais defendo, é a profissionalização de verdade dos clubes, não só como discurso, mas trazer para dentro dos clubes as melhores práticas de gestão que a gente tem, que está acostumado a ver nas grandes empresas, porque ninguém pode discordar que os clubes de futebol, né, principalmente os maiores, eles são grandes empresas. Eles têm todos os departamentos que uma empresa tem, né? O jurídico, o patrimonial, o administrativo, o marketing, a comunicação,
a área de vendas, né, que seria o relacionamento social, enfim, né, o clube, um grande orçamento, e com uma vantagem ainda, né, o clube de futebol ele tem clientes que ele não perde. Uma empresa que presta um mau serviço ou que oferece um mau produto perde clientes, e o clube de futebol ele não perde. Eventualmente perde um ou outro associado, alguma coisa assim, mas ele não perde os seus seguidores, aqueles clientes, entre aspas, como eu estou falando, que estão sempre ali junto com ele. Então, o que é legal disso tudo, dessa experiência que você está falando, é o que a gente aprendeu no dia a dia da vida como empresário, como boas práticas de gestão, sobre como trazer isso, né, essa experiência das grandes empresas, e adaptar isso para um clube de futebol, para que também o clube de futebol possa se beneficiar disso que nós chamamos de excelência em gestão, de práticas de inovação, de gestão de processos, enfim. Luiz, a gente já fez um comentário aqui, mas eu vou manter a tradição, mesmo estando num formato diferente. Hoje eu falo de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, né? Mas a questão da Confute, que é o motivo que nós estamos aqui reunidos, conversando e te entrevistando, ela tem um componente muito importante, que é reunir pessoas, clubes, marcas que estão envolvidos com futebol fora de campo. E aí eu te pergunto, uma pergunta bem de bastidores, né? O que levou a GoManage, o que levou o Luiz Henrique a apostar nesse evento? Porque a GoManage é patrocinadora, vai estar presente, né? Não só com a apresentação de tua e da Eduarda, mas também lá com uma estante, com uma série de ações. Qual que leva a GoManage a apostar nesse evento que tem esse caráter sul-americano e de reunir tantas pessoas, clubes, marcas? Legal, Norton. Em primeiro lugar, cara, eu sempre gostei desse tipo desses eventos, né, congressos, né, seminários. Eu, com a empresa de tecnologia, que é uma empresa antiga, que esse ano faz 40 anos, nós participamos de muitas feiras, de muitos congressos no Brasil, nos Estados Unidos, onde a gente tem parceiros de tecnologia, porque eu acho que é um ambiente onde a gente encontra todo mundo, a gente aprende, a gente gera oportunidades de novos negócios, né, fica conhecendo gente. Eu acho isso bem legal. A GoManage é uma empresa de 5 anos, né, não é tão conhecida, né, mas foi muito legal que eu recebi um convite do pessoal da Confute para participar, né, e eles queriam conhecer a GoManage, né, eles sabiam que a GoManage existia, mais ou menos o que ela fazia, mas queriam conhecer a GoManage melhor e achavam que era importante a nossa participação. Nós fizemos algumas reuniões, né, com o Arthur Lobo, com o Arthur, que é o idealizador, o coordenador da Confute, e com toda a equipe dele, e conhecendo a grandeza do evento, né, já conhecia alguma coisa da Confute Nordeste, sabendo dessa ideia de fazer um evento maior ainda em nível sul-americano, né? Foi fácil, né? Por já gostar desse tipo de evento, foi fácil eles me convencerem de que ali estava assim, uma boa oportunidade para a GoManage fazer tudo isso, né? Conviver com outras pessoas, conviver com vários clubes, né? Passar alguns momentos importantes com alguns clubes, ter o direito de fazer uma palestra, expor a sua marca, expor as suas soluções para o mercado. Então, a ideia de participar foi exatamente isso. Eu acho que a importância de estar na Confute, né, é exatamente isso, é o estar. Né? Estar num ambiente onde estarão grandes clubes, as principais confederações da América do Sul, né, as principais empresas que atuam na indústria do futebol, e a gente ser uma delas, né, expondo a nossa marca, com direito a falar das nossas soluções, e encontrar pessoas, encontrar amigos, encontrar clubes que a gente já manteve alguma conversa e trazer essa conversa para o momento atual, enfim. Eu acho que é uma oportunidade legal. Acho que vale a pena a reunião de todos para buscar novas ideias e novas soluções. Oi, Luiz. Zé Pedro, eu falo aqui de Porto Alegre, Luiz. Tudo bem? Zé Pedro, guardei uma bolsa térmica para te dar quando eu te encontrar na tua. Vou receber ela aqui, vou receber com certeza.
Ô, Luiz, sem querer, vou entrar um pouquinho em conteúdo contigo, sem querer spoiler, e sem Claro. querer, evidentemente, que tu adiante o conteúdo da tua apresentação no Confute, mas dá para a gente aí alguns highlights do que vai ser a tua palestra, sobre o que tu pretendes falar, assim, que tipo de assunto tu vais abordar. O Zé, né, a GoManage, ela tem como core business, a GoManage, ela nasceu, né, por conta de uma experiência, né, vivida não só por mim, mas também pelo Luiz Otávio Santos, que trabalhou comigo no clube que eu fui vice-presidente e está comigo na GoManage desde o começo como diretor de produtos. Então, a GoManage, ela nasceu de uma experiência que nós vivemos neste grande clube, né, de um projeto que nós realizamos nesse grande clube, nesse clube. Uma vez que acabou a nossa gestão, se teve a ideia, né, eu tive a ideia de criar a GoManage, né, e trouxe o Luiz Otávio para trabalhar comigo, e nós trabalhamos durante 8 meses aproximadamente para pegar aquele projeto que nós tínhamos criado lá atrás para um determinado clube e transformar nisso num produto amplo, né, mais aprimorado e para o mercado, né? O nosso core business está na área de educação corporativa. Nós vamos falar do nosso principal produto, que tem a ver com educação corporativa, né? Então, ninguém pode desconsiderar, né, a importância que os colaboradores têm hoje no desempenho de qualquer organização. Isso nunca foi tão claro. E uma organização, seja ela de qualquer ramo, ou seja ela um clube de futebol, ela não pode abrir mão de ter uma estratégia de educação, de formação, uma estratégia de gestão do conhecimento, porque isso é que vai fazer a diferença no desempenho daquele clube como um todo. Então, nós temos um projeto para cuidar da questão de gestão do conhecimento. É um projeto extremamente inovador, né? Quando nós pensamos no projeto, quando nós criamos a GoManage, era a ideia de que a GoManage trouxesse para o mercado um projeto que fosse inovador, que trouxesse novas receitas para o clube, né? Que ajudasse ao clube a ter excelência na sua gestão, que pudesse formar novos líderes, novos dirigentes, atrair novos patrocinadores, expandir a marca do clube, né? Tinha que ser um projeto que o mercado ainda não tivesse. Então, nós vamos falar deste projeto, que é um projeto diferente, que, quando foi criado, não existia em clube algum do mundo, né? E nós tornamos isso realidade, aprimoramos e levamos isso para o mercado. É sobre esse projeto, que tem a ver com a questão da educação corporativa, que, para mim, é o passo fundamental para o sucesso de qualquer empresa, né? É sobre isso que nós vamos falar, como este nosso projeto, que tem a ver com tudo isso, pode ser tão significativo e contribuir para o sucesso de um clube de futebol. Aliás, o slogan da GoManage retrata muito bem isso que você está falando, né, Luiz? Conta para gente. Eu acho muito feliz esse slogan, porque é realmente a essência da empresa. O slogan que é: transformamos conhecimento e paixão em resultados, né? E uma das primeiras coisas que nós fizemos, né, o que não pode ser aquela história de casa de ferreiro, espeto de pau, né? Uma das primeiras coisas que a gente fez, nesses 8 meses que ficamos, eu e o Luiz Otávio, pensando e aprimorando o nosso projeto, para que ele pudesse ser um projeto para o mercado e não para um único clube, né? Nós começamos desde o começo, nós fizemos o nosso planejamento estratégico, né? Criamos toda a nossa estratégia de como ir ao mercado, como nos apresentarmos para o mercado. E uma das primeiras coisas que a gente define no planejamento estratégico é a visão, a nossa visão. Aonde nós queríamos chegar, o que nós queríamos ser como empresa, né? Como que nós poderíamos realizar esta visão, né? Este sonho de ter uma empresa que pudesse contribuir de alguma forma, em algum momento, para a melhoria do futebol. E também a definição da missão, né? Esse slogan se tornou tão importante para a gente que ele também é a missão da nossa empresa, que é transformar conhecimento em paixão e resultados. E o transformar conhecimento em resultados é mais ou menos essa palhinha aqui que eu já dei para o Zé Pedro, né? E onde é que entra a paixão, né? O futebol é paixão, né? Por natureza é paixão.
mas não é só dessa maneira que a gente está tratando a paixão. As pessoas são apaixonadas pelo seu clube. Não, é levar em consideração o torcedor, o sócio do clube, aquela pessoa que gosta do clube, que gostaria de viver mais do clube, que queria estar mais engajado com o clube de alguma forma, que teria talvez o sonho de trabalhar naquele clube ou ser um dirigente daquele clube. Então, trazer para dentro do clube a questão do conhecimento e o engajamento, né? A participação do sócio, do torcedor na vida do clube, trazendo receita, trazendo novas ideias, né? Criando uma geração aí de novos líderes, de novos dirigentes, né? para o futebol. Então, tem a ver, é a soma, né? De conhecimento, mais paixão, para que a gente tenha bons resultados. Luiz, antes de te fazer uma pergunta mais factual, eu queria ainda ficar um pouco em cima da Confut, porque a gente fala da Confut, né, um encontro sul-americano, mas a gente terá representantes europeus, principalmente da Península Ibérica, futebol espanhol e português, e inclusive um entrevistado aqui já do Golcast, o Nuno Maia. A pergunta que eu faço para ti é o seguinte: como o evento pode aproveitar a experiência do outro lado do Atlântico, né? A GoManage está em Portugal, está em Lisboa, e como tu achas que se pode aproveitar aquilo que hoje o futebol europeu tem de melhor na sua organização, na sua qualidade, como isso pode ser aproveitado pelos participantes brasileiros, por quem vai estar lá, como tu enxergas essa questão dessa relação também do futebol sul-americano com essa parte tão importante da Europa ali por ligações culturais, até de língua? Não é um evento europeu, né? Então serão pouquíssimos, né? Palestrantes, né? Não sei quantos europeus, né? Ou portugueses, ou espanhóis, ou de outros países estarão presentes na Confut. São poucas palestras, mas essas já valem, porque trarão diretamente, né, uma experiência lá de fora. Agora, eu posso falar pela GoManage, e acho que estarei falando por quase todas as empresas que atuam nesse segmento, né? É inegável que quem trabalha na indústria de futebol hoje já foi estudar a Europa, já foi visitar alguma coisa lá fora, já conhece alguma coisa lá de fora. Então, o que se viu, o que se vê, o que se viu ou o que se vê lá fora, a gente está trazendo, né? Está trazendo também para esse encontro, para a Confut, né? A GoManage, ela criou o seu projeto, né? E a primeira motivação da GoManage, inclusive, foi levar o seu projeto lá para fora, né? Os primeiros clubes que nós procuramos para apresentar o nosso projeto foram os clubes portugueses. Por isso, até a ideia de se abrir a empresa também em Portugal, porque esse projeto foi muito bem recebido pelos principais clubes portugueses. E nós visitamos vários, né, dos maiores até clubes da segunda divisão portuguesa, inclusive, né? Mas a gente foi testar isso lá fora, porque a gente tem aquela ideia assim, olha, lá eles são muito mais organizados, eles são muito mais profissionais. Então, um projeto como nós idealizamos, talvez sirva melhor para o futebol europeu. E, de fato, talvez seja até mais fácil implantar isso na Europa, mas não tem essa distância que a gente imagina para cá, né? Para cá. O futebol brasileiro ele tem inúmeras vantagens em relação ao futebol europeu em alguns aspectos, e perde em tantos outros. Mas eu acho que as empresas que estarão na Confut, elas trarão, né, embarcadas aqui nas suas falas, nas suas palestras, nos seus produtos, nas suas soluções, coisas que a gente viu lá fora e aprendeu lá fora. Luiz, você considera que nesse contexto do futebol brasileiro atual, e claro que a gente está vivendo um momento que daqui a pouco as coisas vão começar a mudar, principalmente através da chegada das sociedades anônimas do futebol, né, a SAF, que, em tese, vai trazer um ambiente mais profissional para os clubes. E a gente sabe, já te ouvimos falar tantas vezes aqui nesses mais de 85 episódios do Golcast, a tua defesa tanto da SAF quanto do ambiente profissional
num clube, seja no clube associativo ou no clube empresa. O ambiente profissional tem que existir, a cultura de profissionalismo tem que existir dentro do clube. Nesse contexto, como que o projeto da GoManage pode contribuir para que se crie essa cultura nos clubes? O clube que adota o projeto da GoManage, ele em quanto tempo ele já consegue perceber uma mudança de cultura, de mindset, de forma de ver as coisas, que não aquela forma anterior paternalista, pouco profissional, que a gente, infelizmente, ainda tem em alguns clubes do Brasil. José, colocasse bem, né? Eu já disse isso várias vezes, e convidados nossos aqui, outros também já falaram muitas vezes, né? Não é porque o clube é empresa ou porque ele se transformou numa SAF que ele vai ser mais profissional, né? Uma sociedade, né, esportiva, ela pode ser tão profissional ou mais profissional que uma SAF ou que um clube empresa. É exatamente isso, é a cultura do profissionalismo. Quando nós criamos o projeto, lá em 2015, depois na GoManage de 2017, 2018, não havia essa possibilidade de ter a SAF no Brasil. Já existiam alguns clubes empresa, né? Mas não tinha uma lei que regulamentasse isso e que permitisse ter uma sociedade anônima. Então, o nosso projeto sempre valeu para aquele clube que não tivesse tão organizado, no sentido de contribuir para que ele se organizasse e para que ele se tornasse um clube mais profissional, como ele caberia para um clube empresa, né? Ele seria mais fácil, traria resultados mais rápidos, e da mesma forma a SAF. Se me perguntasse como que o nosso projeto pode contribuir para uma SAF que está se formando ou para um clube que está se transformando numa SAF, eu acho que é o contrário. Eu acho que o clube que tiver essa visão, que estiver se transformando numa sociedade anônima, que já vem com conceitos de boas práticas de gestão, que já vem com uma profissionalização mais forte, que já vem com investimento, com aquele olhar de que, olha, tem que ter retorno, tem que dar resultado. Eu acho que é o contrário. Eu acho que uma SAF contribui para que o nosso projeto seja ainda melhor e mais rápido naquele clube. Eu acho que qualquer que seja o clube, de qualquer porte, seja ele uma sociedade esportiva, um clube empresa ou uma sociedade anônima, o nosso projeto ele cai muito bem com todos eles. O que muda é um pouco mais de dificuldade de empregar isso, né, num clube não tão organizado, demora um pouco mais de tempo, porque tu tem que organizar. Se ele não está organizado, tu ainda vai ter o trabalho de organizá-lo, né? Agora, se já vem com profissionalismo, se já vem com boas práticas de gestão, casa maravilhosamente bem com o nosso projeto e passa a dar resultado muito mais rapidamente. Agora, Luiz, você está falando aí de uma mudança, desculpa, Norton, de comportamento, de pensamento, visando esse profissionalismo. Mas a gente sabe também do imediatismo que o clube quer e, especialmente, o ganho de receitas. Dentro desse projeto, há uma previsão de maiores receitas também, ajudando esse clube? Tem sim, Duda. Quando se pensou o projeto inicialmente lá em Porto Alegre e depois, né, aqui como GoManage já, a primeira coisa que a gente colocou, né, a gente não tem que ir para dentro de um clube fazer com que o clube tenha mais uma despesa, né? A gente sabe, exatamente por conta da questão do imediatismo, da visão que os dirigentes muitas vezes têm em fazer o melhor naquele período que ele tem ali de 2 ou 3 ou 4 anos de mandato, ou a busca por um título, né, por um desempenho dentro de campo, muitas vezes ele esquece do resto, né? E se ele esquece do resto ou não dá tanta importância para esse resto, convencer esse dirigente, né, de que ele ainda tem que gastar uma parte do seu orçamento para isso, não seria legal. Então, a primeira coisa do nosso projeto, ou uma das primeiras coisas do nosso projeto, é de que ele fosse, no mínimo, né, sustentável financeiramente, que ele não trouxesse para o clube despesas, né, e, num segundo passo, que ele trouxesse novas receitas, que ele trouxesse novas receitas diretamente, por ele mesmo, pelo projeto,
que é um projeto que traz receita, e indiretamente, pelo movimento no estádio, pelo engajamento do torcedor, pela maior quantidade de sócios, por novos patrocinadores, por novos investidores, por abrir dentro de um clube um outro conceito, um outro mercado, né? Então, isso acaba trazendo mais receita também. Luiz, eu queria voltar à questão ali, eu tinha falado no factual, e foi a pergunta que o Zé Pedro te fez. Mas eu queria só aprofundar um ponto nessa questão, que tu falasse, que para mim é muito importante, que é a adaptação deste projeto à cultura de clube. Cada clube tem a sua cultura, tem a sua história, tem o seu modelo. Como isso acontece? Porque me parece, e aí a pergunta, que ele não é um modelo pronto e único para todos os clubes do Brasil, de Portugal, da Argentina, enfim, ele deve contemplar digamos assim, um respeito a esta cultura de cada clube. É isso mesmo? É isso mesmo, sim. Existe um método, existe um modelo, existe um projeto. E este projeto ele tem que ser implantado em um clube, né? Quando no outro clube, ele será o mesmo projeto, mas com as suas adaptações às necessidades, à estratégia e à cultura daquele clube, né? São 3 pilares que a gente traz, né? Melhores práticas de gestão, né? Este projeto contempla melhores práticas de gestão, né? Conformidade com o planejamento estratégico do clube, né? Seria inimaginável se nós chegássemos num clube para mostrar o nosso projeto e chegasse para o dirigente, ou para o presidente, ou para o conselho deliberativo. Tu és conselheiro de um dos maiores clubes do mundo, né? Sem então, dúvida. Imagina se eu chegasse, né, lá no Internacional, onde tu é conselheiro, e chegasse para o conselho de gestão do Inter, ou para o conselho do Inter, e dissesse: olha, eu vim aqui implantar um projeto, mas a primeira coisa que vocês têm que fazer é esquecer esse planejamento estratégico de você. Não é isso que você tem que fazer. Quer dizer, tudo aquilo que uma diretoria, ou várias, né, e um conselho inteiro planejou e pensou para aquele clube, aonde o clube gostaria de estar, como ele se posiciona no seu mercado, nas suas diversas áreas, quais são os seus planos de curto, médio e longo prazos, não cabe a Golmenia de chegar e dizer: não, você não pode almejar ser bicampeão do mundo daqui a 6 anos. Isso é uma bobagem. Você tem que pensar em outra coisa. Então, a gente tem que ter conformidade total com o plano estratégico do clube e levar em consideração que clube é esse, né? Qual é a sua cultura, né? Quais são os seus valores, o que aquele clube traz da sua história e que é valorizado até hoje por quem torce para ele, né? Como é que se comporta a sua torcida, do que o torcedor gosta, né? Isso tem que ser levado em consideração. Então, levar em conta a cultura do clube, o plano estratégico do clube é fundamental, né? Porque senão não seríamos bem aceitos. E levando isso em consideração, respeitando isso, que é a vontade do clube, a vontade do seu torcedor, aí sim, implantar este projeto, né, que envolve toda essa parte de educação, de conhecimento, de paixão, né, para trazer excelência à gestão, boas práticas para a gestão do clube e melhorar o clube em todas as suas áreas, integrar, inclusive, todas as suas áreas, né? A gente, lá no Inter, né, era comum, muitas vezes, se escutar que tínhamos 2 clubes, um do lado de cada pista, onde está o estádio, e do outro lado da pista, onde está o CT, né? Porque ali era futebol, é uma coisa, e aqui tem todas as outras áreas. E o futebol era, olha, ninguém pode saber muita coisa, ninguém pode conversar muito, é fechado, não é qualquer pessoa que pode conviver ali dentro, enfim. E eu acho que não, eu acho que um clube ele tem que ter integração, né? Claro que manter o que deve ser confidencial, o que não pode ser levado para fora, mas ele tem que ter integração de todas as áreas, porque ele tem que crescer como um todo. Como um todo. Se o clube não crescer como um todo, dificilmente ele vai ter uma equipe competitiva todos os anos. Eventualmente poderá ter, mas não todos os anos. Agora, Luiz, esse é um movimento que na verdade, é um movimento quase que de gestão, né? Isso transcende
a questão do projeto educacional e impacta na gestão, porque para que aconteça isso que tu estás dizendo, me parece que a alta direção, a alta gestão do clube, assim como de uma empresa, ela tem que se entender como parte deste processo e não como um cliente que está aqui apartado, esperando para ver se vai dar resultado aquilo que está sendo feito lá embaixo, lá na média gestão e lá no campo. Não é? É preciso que a direção esteja integrada também nesse projeto, nesse processo. Não tenha dúvida. A gente está falando aqui, falou várias vezes aqui de boas práticas de gestão. Talvez essa seja uma prática de gestão das mais importantes, se não a mais importante, né? Se a direção não compra os bons projetos, né? Porque um projeto como esse tem que estar dentro da estratégia do clube. E se a diretoria, se o alto escalão do clube não compra, né, a sua estratégia, não compra a ideia dos seus projetos, né, e não vende isso para a estrutura como um todo, ela não funciona, né? Tu não vai conseguir ter sucesso para implantar um projeto dentro de um clube se tu não conta com o apoio do presidente, do conselho de gestão, da diretoria como um todo. Tu não pode querer trabalhar só no nível ali de gerentes ou dos colaboradores. Isso tem que ser uma proposta de clube, porque este nosso projeto ele está altamente alinhado com a estratégia, com o planejamento estratégico do clube. E planejamento estratégico, né, que é, por definição, isso eu já disse, talvez em 70 dos 80 goalcasts, né, é de longo prazo, o que conflita diretamente com a questão do imediatismo, que a Duda falou, né, com aquele planejamento de gestão. Não deveria existir planejamento de gestão, né? Deveria existir planejamento de clube, né? Isso é o correto, né? Então, esta ideia tem que ser comprada pelos gestores do clube. E eles têm que entenderem que isso é transversal, passa pelo clube inteiro e deveria passar por várias gestões, né? Porque isso constrói um clube sustentável, vencedor ao longo do tempo e crescendo, andando para frente. Tu não pode viver que nem o eletrocardiograma, uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Tu tem que seguir um caminho que tu tem convicção e buscar o quê? Esse caminho é legal? Esse caminho foi definido pela diretoria, pelo conselho do clube? É isso que nós queremos? Então vamos segui-lo. Vamos segui-lo. E vamos medir o que nós estamos fazendo, porque a gente pode estar no caminho e talvez não está tão certo. Talvez tenha que ter algum ajuste. E o que a gente mais vê nos clubes é as pessoas, muitas vezes, esquecerem isso, né? Até tem o planejamento estratégico, mas não tem a gestão da estratégia, não tem a medição da estratégia. E o pior, tem o abandono da estratégia, muitas vezes, quando se muda de diretoria. O ideal é que não seja assim, né? E esse nosso projeto, ele precisa que não seja assim. Ele precisa de um planejamento estratégico, ele precisa do apoio da alta gestão do clube, e ele tem que contribuir para que isso não tenha solavancos, que isso não mude a cada 3, 4 anos. Para que seja um objetivo maior, né? Isso a gente observa também no governo. A gestão anterior saiu, não interessa mais os projetos que tinham até agora. Isso acontece também, infelizmente, no clube de futebol, né, Luiz? E muitos projetos legais se perdem no caminho. Muitas coisas que estavam acontecendo, florescendo, não são aproveitadas porque mudou a gestão, então nada do que fez prestou agora, a partir de agora vai ter a nossa cara. E aí o clube nunca tem cara nenhuma, porque cada vez que a gestão troca, se troca tudo. Não ganha quem entrou e não perde quem saiu, né? Necessariamente o clube não ganha. Se tem algum projeto que fosse bom, importante, interessante, e não é levado adiante por questão política, o clube perde, né? Não é quem saiu que vai perder, é o clube que perde, né? E não ganha ninguém por fazer isso, né? A coisa que menos sentido faz na minha cabeça é o mau resultado de campo num clube que faz com que a torcida vote em outras pessoas para dirigir aquele clube. Não pode ser a razão, né? O resultado ruim de campo não pode ser a razão para se terminar com um projeto
né, de uma outra área e que fosse significativo e fosse contribuir para o crescimento do clube, simplesmente porque aqueles caras que estavam ali tiveram insucesso no futebol, né? A gente falou de paixão, né? Isso tem a ver também com a paixão, às vezes exagerada, ou com uma visão de paixão que não é tão correta. Mas tu não pode olhar só para o lado do futebol, só do futebol. Se o futebol está bem, o clube está bem. Não. O clube não tá. O clube pode estar mal, né? E o futebol pode, eventualmente, estar bem. E se o futebol está mal, não quer dizer que todo o clube também está errado, né? Isso é visão. Norton falou da questão da Europa. Talvez na Europa, Norton, isso não seja visto dessa maneira que a gente vê. Isso é mais suave lá na Europa, né? Não tem essa questão de muda tudo porque saiu fulano, entrou outro, que é de outro movimento político ou coisa parecida. Luiz, desculpa, não, vai terminar o raciocínio, eu queria só colocar em cima disso que tu está colocando, que para mim eu acho uma questão bem importante. Esse projeto da GoManage, entre outras coisas, é para contribuir para que não tenha essas oscilações ou essas mudanças da forma como a gente estava discutindo aqui agora. Sobre isso, Luiz, eu queria te ouvir no seguinte ponto. Além da questão das SAFs, que nós já discutimos aqui, o futebol brasileiro vive um outro momento de transformação, que é a possibilidade da criação de uma liga. Infelizmente, ela já começa rachada, com 2 grupos hoje claramente opostos. Mas a minha pergunta até por esse exemplo que tu trouxe da Europa e pela tua experiência e pelo que a gente tem conversado aqui muito no Golcast, tu és um otimista em relação que as coisas realmente possam mudar nessa visão do futebol brasileiro, de coisas mais perenes e continuadas? Ou tu és mais pessimista em relação a essas mudanças? Qual é a opinião do Luiz Henrique Nunes, agora o comentarista? Pois é, enquanto vocês estavam fazendo perguntas sobre o nosso projeto, estava fácil, essa é mais difícil. Agora tu já foi para uma pergunta mais difícil. Eu sou otimista, Norton, eu sou otimista, né? E não sei nem se a definição, se a palavra certa para isso é otimismo. É que eu acho que não tem saída. Eu acho que não tem saída. Ou o futebol brasileiro caminha, né, para usar coisas que o mundo inteiro já usa, né, que é a questão da sociedade anônima, dos clubes empresa, né, do profissionalismo nos clubes, mas também para a criação de uma liga para que os interesses dos clubes sejam cuidados, né, pelos próprios clubes. Ninguém pode defender o teu interesse melhor do que tu mesmo, né? Então, tem que haver essa união de clube que muitas vezes conflita com os interesses de uma confederação, né? E aqui acho que no Brasil isso é claro, essa é a minha opinião, né? Eu acho que a CBF, sem querer aqui entrar no mérito se a CBF é uma confederação bem gerida, de sucesso ou não, isso não é o caso, mas eu acho que a CBF tem os seus interesses, tem a sua visão, tem a sua maneira de ver as coisas, e eu acho que os clubes têm que cuidar da vida deles. Ninguém vai cuidar melhor da vida dos clubes do que os próprios clubes, unidos. Agora, isso exige mudança de postura dos dirigentes. Não pode 2 ou 3 clubes acharem que são maiores que os outros, que tem que ter mais vantagem do que os outros. Uma liga é única, é uma liga. E esta liga tem que ver o mercado de uma maneira única, uma vantagem com os benefícios para todos os membros daquela liga. Então, assim, eu acho que mais cedo ou mais tarde vai existir a liga. Mais cedo ou mais tarde, interesses vão convergir, que terão que convergir. O mercado vai exigir que seja assim, né? E vai chegar uma hora que vários clubes vão ser sociedade anônima, né? E vão trazer novos exemplos e novas práticas que terão que ser copiadas mais cedo ou mais tarde por outros. Então, assim, tu confia, tu é otimista de que isso vai acontecer?
não é questão de ser otimismo, de otimismo, é uma questão de que vai ter que acontecer, sob pena do futebol brasileiro, não vou dizer sumir, porque é muito grande, mas vai deixar de ter expressão, por maior que seja o Brasil, por maior quantidade de clubes, né? Vai deixar de ter expressão. Já é muito menor do que era uns anos atrás. A tendência é que fique menor ainda. Então, eu acho que isso vai acontecer. Rápido e fácil, não vai nem ser rápido, nem ser fácil, porque eu acho que vai ter conflito, vai ter resistência por parte de alguns, vai ter alguns querendo puxar... vamos usar aqui o farinha pouco, o meu pirão primeiro. Estava demorando. Estava demorando. Essa frase é muito importante no contexto, viu? Aliás, é a chamada, hein? É a chamada do programa. Pois é, vai rolar isso? Talvez role, mas as coisas vão ter que se ajeitar em algum momento, né? Não vai ser tão rápido, mas vai rolar isso, com certeza. Luiz, agora então voltando à questão de convidado e entrevistado do Golcast, não mais comentarista. Eu quero voltar a Confute, porque além da participação da GoManage, na tua participação como palestrante e lá na área de negócios da Confute, também a GoManage desenvolveu uma questão que envolve eleição, e eleição é um tema sempre importante. Conta para nós, conta aí para o nosso público qual foi o trabalho, como é que foi desenvolvido esta questão de escolher, né, clubes e associações sobre boas práticas, né, que é justamente o que a gente está conversando aqui nesse episódio. Conta para nós como foi e como a GoManage praticou tudo isso que tu estás nos contando aqui. Isso aí foi bem legal. Isso foi uma proposta que nós fizemos para a Confute, para a organização da Confute. E para tu ver, né? A gente fala aqui de boas práticas, de que é uma boa gestão de um clube, e nós colocamos para a organização da Confute o que a gente acha que é uma boa gestão, né? E não só pelo que a gente acha, o que as boas práticas de gestão, né, dizem em relação à governança, a todas as questões que envolvem a gestão de uma organização ou a gestão de um clube. Nós temos um método, um diagnóstico que nós aplicamos aos clubes que são nossos clientes. Esse diagnóstico ele não vai ser aplicado na íntegra, na questão da Confute, por questão de tempo, né? Porque para fazer um diagnóstico completo sobre o nível de maturidade da gestão de um clube, tu precisa de pelo menos 10 dias, entrevistar todas as pessoas de todos os departamentos, enfim. Mas nós vamos trazer boa parte disso para a eleição do clube mais bem gerido e da confederação mais bem gerida. A Confute ela vai premiar, né, em várias categorias, né, profissionais, o melhor profissional de marketing, o melhor CEO, o melhor executivo de futebol, o melhor executivo na área do direito, enfim, mas também os clubes e as confederações. E a GoManage vai ser a responsável pela parte final desse processo, né? Começou por 40 especialistas, né? E eu fui convidado para ser um dos especialistas, inclusive, né? 40 especialistas votando em nomes, em 3 nomes, para todas as categorias. Aí, da votação desses especialistas, isso foi para votação no site da Confute, né? Aí tem a impressão que tu que está inscrito na Confute também votou lá no site, né, em quem tu acha que são os melhores profissionais, e qual é o clube mais bem gerido e qual a confederação mais bem gerida, né? Desta votação, tu vai votar naqueles 3 que estão ali. Desta votação, a GoManage vai fazer também, vai aplicar também o seu método, né? Então, a votação que está no site tem peso 1/3. O método da GoManage em relação ao clube mais bem gerido e a confederação são 2/3. Então, ao final, a GoManage vai anunciar, ou
ou informar a Confut, segundo o seu método de avaliação, qual é o clube mais bem gerido, qual é a confederação mais bem gerida. Não é segredo para ninguém, a gente pode falar aqui, porque está no site, os clubes que estão concorrendo, né, como o clube mais bem gerido da América do Sul são Atlético Paranaense, River Plate, Palmeiras, né? As confederações do Brasil, do Uruguai e da Argentina. Está em processo de votação no site e depois nós vamos aplicar o nosso diagnóstico. Nós já enviamos para esse clube um formulário de autoavaliação e estamos em reuniões, né, com diretores desses clubes para validar esse formulário, validar essa pontuação e dizer quem é o clube mais bem gerido. Luiz, só para esclarecer, o que nesse formulário, o que se leva em consideração na visão da GoMed ou das boas práticas de gestão? Pode explicar, assim, didaticamente, quais seriam os pontos, o que é perguntado, qual é... Assim, porque a gente entende, mas não é especialista, né? A gente aqui é perguntador e o nosso público também quer saber. Então, assim, o que tem na pergunta? Leva em consideração o quê? Uma pergunta assim que possa ilustrar, ou um tema, como é que o cara se autoavalia? Eu faturei X milhões, quais seriam essas avaliações? Não, são vários aspectos, né, o Norte, que a gente avalia, né? Eu posso até aqui te falar a respeito de algumas. Eu até vou abrir o formulário que eu tenho aqui para te citar os pontos principais, né? A gente avalia um clube por uma questão de governança, estratégia, pessoas, processos e resultados, né? Aí, para cada pilar cada um desses é um pilar, tem uma série de perguntas para tu ver como é que o clube está em nível da sua governança, né? Como é que ele tem, se ele tem uma estratégia, se existe o envolvimento de todos na estratégia, se tem a questão do gestor, do envolvimento da alta direção na questão da execução dessa estratégia, se ela é medida, se existe transparência, como é que é a questão da formação, da contribuição das pessoas todas do clube, né? Do envolvimento que eles têm, né? Se existem processos bem definidos, se os processos têm indicadores, quais são os resultados que os processos trazem. Enfim, tem uma série de questões envolvendo esses 5 pilares para a gente saber minimamente, né? A gente poderia avaliar outras coisas, a gente até avalia outras coisas, mas para a questão da Confut, nós estamos falando de governança, estratégia, pessoas, processos e resultados, né? E aí tu vai ver que nós vamos avaliar um clube não só pelo o que é resultado. Não foi campeão, né? É claro que se foi campeão é bom, né? O clube que foi campeão talvez ele tenha sido bem gerido, né? Diferente de um clube que caiu de divisão, será que ele foi bem gerido? Mas o clube que caiu de divisão pode ser bem gerido e pode ter tido um resultado ruim de campo, né? Enfim, então assim, tu avalia o clube como um todo. Nós estamos avaliando o clube mais bem gerido, não o departamento de futebol mais bem gerido. Esse clube está crescendo, ele tem receita, ele tem superávit, ele tem engajamento, né? As pessoas conhecem a estratégia do clube, estão envolvidas, estão comprometidas, né? Isso é uma boa gestão, né? Na nossa opinião, isso, em qualquer empresa, isso é uma boa gestão. Um clube de futebol, às vezes, é visto só sobre a questão do resultado de campo, mas isso pode trazer um resultado que engane, né? Que engane. O clube ganhou. Quando tu vai olhar, o clube ganhou, mas ele contraiu uma dívida de não sei quantos milhões que daqui para frente ele vai só entrar em dificuldade. Quer dizer, então, tem uma série de questões que envolvem uma boa gestão, né, para saber se aquele clube é bem gerido. Agora, vem cá, não sei se vocês perceberam, o nosso convidado falou muito de um projeto que eu achei muito interessante. Mas até agora ele não disse que projeto é esse. Eu não sei se vocês perceberam, Zé Norton. A gente vai aguardar até a Confut, é isso? Porque geralmente o pessoal lança spoiler aqui no Golcast.
Não sei, vocês perceberam isso? Ele é um entrevistado muito, joga na defensiva. A gente percebeu que a estratégia é uma estratégia de defesa. É reativo? Tu diria que é reativo. Futebol reativo aqui. Vamos ver se agora, com essa tua provocação, rola alguma coisa. Norton Capel e meus queridos, né, telespectadores e ouvintes do Golcast, se preparem para a hora da reação, então, do contra-ataque, na hora que nós tomarmos a bola e partirmos para o ataque. Né? Vai ser aquela avalanche. Né? Eu não estou dizendo qual é o projeto, né? Porque eu quero que as pessoas nos vejam, né? no Confute. Não quero fazer a palestra antes da hora, né? Porque, se bem que muita gente conhece a Gourmet e sabe de que projeto a gente está falando. Né? Mas a gente fala de um projeto que é inovador, que traz receita, que vai ajudar a formar novos líderes, novos dirigentes, engajar torcedores, trazer dinheiro novo. É bacana se tiver a SAF. Esse projeto parece um projeto perfeito. Né? Quando a gente criou a GoManage, a gente pensou em fazer o projeto perfeito. Não existe projeto perfeito, existe projeto bom. Este é um projeto bom, muito bom, que a gente acredita tanto que transformou isso na missão da nossa empresa. Que projeto é esse? Quem nos der o prazer, né, de assistir a palestra, ou até não tiver a oportunidade de ir a Confute, vai ter também, vai saber, essa palestra vai ser colocada em algum momento aqui para que todos vejam, né, de que projeto nós estamos falando. Mas é um projeto que a gente acredita que pode contribuir muito para a melhoria da gestão dos clubes, para o crescimento dos clubes e para um melhor resultado naquilo que o clube faz, que é competir, né, disputar campeonatos, ser um clube sustentável, com boa saúde financeira, né, que contribua para a alegria, para o orgulho de quem tem algum tipo de interesse nesse clube, sejam torcedores ou patrocinadores e investidores. Né? É isso que nós acreditamos. Ficou tudo para a Confute, né? Ele não se enrolou, ficou tudo para a Confute. Como é que é? O contra-ataque é o contra-ataque mais demorado da história do futebol mundial. Vai levar uma semana ou alguns dias para ele acontecer. Mas alguns dias. Então não percam, né? Então não percam. Olha aí, tudo é planejamento estratégico com o Luiz Henrique, gente. Eu posso dizer mais alguma coisa. Olha, as maiores empresas do mundo, né? Porque também ninguém aqui está inventando roda. Quando a gente fala de melhores práticas de gestão, a gente está trazendo as melhores práticas de gestão usadas pelas maiores empresas do mundo. Né? Por isso que a gente falou no começo do episódio, né? A experiência que se tem na vida empresarial, com a experiência, né, vivida em clubes de futebol. Né? A gente está simplesmente unindo as duas coisas, trazendo as melhores práticas de gestão, aquilo que é usado pelas maiores empresas do mundo, né? E se vale para as maiores empresas do mundo, né? Na nossa opinião, sempre valeu para o clube de futebol. Sempre valeu. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E posso dizer, porque para todas as pessoas que a gente apresentou em algum momento ou falou desse projeto, para todas fizeram... este projeto fez sentido. Bom, o Luiz vai falar na Confute, gente, no dia 14 de julho, às 6h30 da tarde. E ele vai falar sobre Clube Vencedor, a transformação pelo conhecimento e paixão. E eu acho que a gente poderia assumir um compromisso aqui com os nossos ouvintes, gente, se vocês concordarem, da gente colocar a palestra do Luiz aqui para quem não tiver oportunidade, mas presencialmente está combinado dia 14, encontro marcado na Confute, e claro que depois a gente vai compartilhar esse conteúdo aqui também. Combinado, guris? Combinado, mas sem antes, né? Legal, Norton, legal, Zé. Mas não posso deixar de dizer que não estarei só, né, neste palco da Confute, né? Estarei acompanhado de uma das maiores jornalistas do mundo do futebol, né, brasileiro, né? Eduardo Strebe estará lá comigo, compartilhando, me ajudando para que eu não esqueça de nada, para que eu não fique nervoso perante a plateia, que eu espero que seja grande, né?
A Eduarda vai estar lá comigo, né? Vai ser bem legal. A gente já... A Eduarda, né, Zé, né, Norton? Como ela vai estar comigo, ela já sabe toda a palestra, né? Está se fazendo aqui está botando só em mim a culpa aí pelo mistério, né? Ela também está fazendo o mistério dela. Eu estou sendo repórter, como nos velhos tempos, estou levantando a bola aqui. Eu estou sendo estagiário aqui, não estou contando nada. Exatamente. Mas, enfim, né? O Norton vai estar lá com a gente, o Zé Pedro, infelizmente, não, a não ser que mude de ideia, aí seria fantástico se fosse. A gente está trazendo também a Patrícia, que é a nossa diretora lá da Golmene de Portugal, né? Ela vem para a Confúcio também, né? Enfim, a gente vai estar com o Luiz Otávio, né? Quem participou comigo desde o começo da concepção desse projeto, inicialmente no internacional e depois transformando esse num produto da empresa, né? O Luiz Otávio vai estar lá, o time vai estar completo, vai estar bacana, né? Acho que teremos a oportunidade de gravar um Golcast, inclusive, diretamente do local, né? Então, legal, vai ser divertido, né? Vai ser bacana. E eu acho que um evento desse ele tem que ser divertido mesmo, porque futebol é para ser divertido. É para ser legal mesmo, e a gente está na maior expectativa, né, Norton? Dia 14 e 15 em São Paulo, Hotel Hilton. Vamos nos encontrar, esse timaço aqui do Golcast. O Zé Pedro vai estar de olho na gente sempre, conectado, e acho que vai ser uma experiência muito bacana aí para a Vai estar dando ordens à distância. Eu espero que tragam para mim a tal da Cusquinha, a cerveja patrocinadora lá. Me traz uma, né, Norton, pelo amor de Deus. Cerveja Cusquenha. Cerveja Cusquenha. Ai, gente, que legal. Fiquei muito empolgada aí com esse programa, porque está chegando a Confúcio, nós estamos cada vez mais pertinho dessa data, desse nosso encontro. Então, fico muito feliz hoje, então, de mudar aqui o formato do nosso Golcast, colocar o Luiz Henrique, que tem uma bagagem super bacana por clube de futebol, por empresas, isso é muito legal também, e essa junção acho que dá muito certo, né? Então, obrigada, Luiz, hoje como nosso convidado. Eu posso manter manter a tradição e fazer uma última pergunta? Claro, eu já estava até estranhando. Não, mas não vai estourar o horário e tal. Não, mas eu sei que nós temos horário, que apesar de ser um modelo diferente, tem a hora aqui, tudo para cumprir. Eu quero saber... Tem aumento no cachê ou vai ficar a mesma coisa? Não Olha sei. Isso a vai gente ganhar a caneca da Golcast. Tem que ver a questão da caneca, e se merece a caneca. Mas a pergunta é, a concentração vai ter algo especial para apresentação? Como é que vai ser o preparativo deste momento, Luiz e Eduarda? Eu quero saber agora, já que vão estar em dupla lá, se vai ter alguma concentração especial, ou como é que vai se desenrolar o antes da palestra. Luiz, ele quer saber demais, Luiz. Acho que ele está querendo saber demais. Ou então, acho que ele está querendo participar. Acho que ele quer participar da concentração. É diferente. É diferente. Também estou achando. Ô, Norton, não tem concentração, nós vamos estar envolvidos lá durante o evento. Vai chegar a nossa hora e nós vamos falar daquilo que eu disse lá no comecinho, falar daquilo que a vida nos deu o direito de falar, porque a gente pratica, porque a gente acredita, porque a gente estudou, né? Então, levar isso para os demais e torcer para que todos gostem, para que todos entendam, né, que boa parte que está lá entenda que é um bom projeto, que faz sentido, que pode contribuir para a melhoria dos clubes e, por consequência, da indústria, né, do futebol. Muito legal, gente. Muito legal. Lembrando, então, dia 14, 6h30 da tarde, Luiz Henrique Nunes, então, vai falar sobre este projeto, que é muito bacana. Eu conheço, tá? Vocês deveriam conhecer também. E o bacana também é que, durante todo o evento, o time da GoManage vai estar por lá, vai estar com stand, vai estar circulando, tirando dúvidas. Então, vamos aproveitar aí essa oportunidade, estaremos juntos. Vamos aproveitar aí para conhecer, então, que projeto é esse que envolve torcedores, dirigentes, conhecimento, paixão, esporte, tudo que a gente ama, né? Luiz, sucesso! Obrigada aí, viu, pela tua participação hoje como convidada aqui no Golcast.
Pois é, valeu, cara. Foi ótimo trocar de lugar. É mais difícil enfrentar 3 personalidades dessas. É muito mais difícil do que eu ficar fazendo pergunta para quem está aí do outro lado. Mas é bom, vocês já são a família GoCast é família minha também, então está em casa, estou feliz e está tudo ótimo. Que coisa boa. Gente, foi ótimo. Esse foi o nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Tá chegando a Confute, a GoManage vai estar lá sim. Um beijo e a gente se vê.